Quer continuar um pouco? Como é que tá de tempo? Dá para passar? Então, vamos... Então, antes de começar, eu sou o Luiz, do Rios e Ruas. Estou vendo um monte de carinhas conhecidas aí, várias outras que a gente trombou poucas vezes, e outros que eu não conheço, mas que eu tenho certeza que são meus parentes também. Porque, não sei se vocês sabem, já está até provado cientificamente, para quem liga para isso, que não tem ninguém no planeta que seja mais distante de você do que o seu primo de 50º grau. Ninguém é seu primo de 51º grau, tem que estar fora do planeta para ser isso. Todos nós somos primos, no máximo, em 50º grau. Bom, eu queria agradecer o convite, é sempre um prazer e uma honra estar junto do pessoal, dos parentes do Parque Augusta, ainda mais aqui, dos parentes corujeiros e da Praça da Homero Silva, da Nascente, os parentes antropólogos, os parentes guaranis e tupinambás e todos. Eu vou pedir para passar esse vídeo. Esse vídeo é de um artista colombiano que esteve aqui em São Paulo fazendo uma residência, um rapaz jovem, o Snyder Moreno. E ele me pediu uma ajuda para fazer esse trabalho, vocês vão entender por quê. E um dos trabalhos que ele fez nessa residência é esse videozinho, curtinho, mas eu acho que ele vai resumir uma grande introdução que eu teria que dar. Então a gente vê esse videozinho e já vai para outro nível da conversa, tudo bem? Então vamos lá. A nascente deste rio não fica no mato, não fica na serra, não fica na floresta, não fica na montanha, não fica no interior. Fica a 2 quarteirões da Avenida Paulista. Está embaixo de uma tampa de esgoto. Tampa lápide. O rio parecesse morto, mas não, corre vivo. Ainda corre vivo. Apesar de corre vivo, embaixo de uma cidade corre vivo. No meio dessa grande cidade, entre 2 prédios habitacionais, ali, no meio de São Paulo, há um pequeno oásis. E o vento move as plantas, e as árvores são altas, e os pássaros deixam cair suas penas, e os mosquitos zumbem e picam. E as formigas levam folhas formando córregos de plantas. Sim, ainda se formam córregos de plantas. Olhar para a nascente é olhar para a origem. Olhar para a origem é reconhecer o passado, perceber que é preciso aprender algo do começo, de nossa nascente. Honrar o nascimento é se maravilhar com a vida. Não honrá-lo é viver sem viver, viver por viver, viver apenas por viver. Sinto tanta sede nesta cidade, nesta vida, quero beber da medula do osso. Em palavras da Clarice, quero me alimentar diretamente da placenta, ou como diria Wally, mamar o leite prímevo, o colosso da Via Láctea. Quero me nutrir da energia primigênia, da vontade criadora, da possibilidade de perceber que a criação está no ato da escrita, da fala, da ação, da existência mesma. Amor maternal pela vida. Não existe criação sem amor. Adoração, veneração do instante. Vontade de se deixar mexer, mobilizar, transformar pelo ar e se mover como a folha daquela árvore, solta,
tranquila, sem ritmo, só, ela só, ser, é, agora. Sem água, não consigo respirar, e respirar é preciso, e nadar é preciso, e se afundar é preciso, e se levantar é preciso, e remar é preciso, e flutuar é preciso, e se aceitar é preciso, e voar é preciso, e aprender é preciso. É preciso o precioso aprender. A arte não precisa de molduras, mas sim de água. A nascente não está no lugar ideal onde pensamos que ela está. Não, não, está aqui, agora, enquanto eu escrevo e você lê, enquanto você lê e se escuta. A arte não precisa de materiais finíssimos, precisa de córregos de tempo. O rio não se vê, a nascente não se vê, mas escuta. Ainda um pouco. Dá para escutar? Dá. Ainda nos lembra que está ali. Ainda nos diz, nos grita. Grita-nos. Grita-nos para te escutar. Grita duro que não te ouvimos. É de noite. Faz alguns minutos terminou o pôr do sol. Não, o rio não viu o sol. Não viu o sol. Invisível, subterrâneo, escuro. Não viu o pôr do sol, mas escutou o som deste pássaro. Esse som ele gravou no bueiro. Para quem não conhece, esse becozinho é a... Obrigado. Esse becozinho ali no começo do Grotão do Bexiga, essa é uma nascente do Saracura pequeno, e vai formar o rio Anhangabaú, né? E você põe a apresentação para mim? Eu quis trazer o vídeo do Snyder porque quando eu começo a falar qual é a relação de rios e ruas com a cidade, com os rios, etc., eu levo muito tempo para falar. E eu achei que esses 5 minutos aí bastam. Eu faço minhas, faço nossas as palavras dele e o que ele fez aí. Eu só trouxe uns slidezinhos que a minha forma de fazer anotações é essa aí, né? Mostrar uma imagem. Esse rio foi o que a gente fez, né? A gente fez quando da ocupação do parque, né? A gente fez uma expedição e agora vocês fizeram novamente, né? Com a Hawk. O cortejo, né? Foi pelo Saracura, não foi? Parte dele, né? Não, o trabalho, acho muito importante o trabalho. Posso ir passando assim? Pode, você alcança? Alcanço. Tá, obrigado. Alcanço, mas não vejo. Legal. Já falo disso. Bom, aí está São Paulo, né? Não está incluindo o Jaraguá lá da Márcia, porque é um recorte só, mas pega aí Guarulhos, pega um pouco do ABC, etc. Esse ponto vermelho é mais ou menos a localização do Parque Augusta. Ele está muito grande, né? Mas tive que fazer assim para a gente poder enxergar. Mais ou menos no centro dele está o Parque Augusta. Eu vi algumas postagens que o Dani colocou esses tempos com os estudos de centralidade do Parque Augusta. Não sei se foi você mesmo que fez, você estava colocando de alguém.
E eu acho que ele tem mesmo muita centralidade. Essa aí é a forma que normalmente as pessoas estão acostumadas a ver essa cidade, né? Mas Rios e Ruas vê assim, né? E essa aí é uma simplificação muito grande da rede hidrológica daquela outra imagem, que em geral está por baixo. E lógico que aqui vocês podem identificar algumas coisas, como por exemplo aqui a represa Guarapiranga, um pedacinho da Billings, aqui outro braço da Billings, que é enorme, né? Vai lá para baixo. Aqui as florestas do norte da cidade, para esse lado aqui vai chegar no Jaraguá, para esse lado aqui é o Alto da Cantareira, lá na Brasilândia, aqui os lagos de Ibirapuera, e aqui o canal do Pinheiros e o canal do Tietê. Podia falar outras coisas, tal, mas isso aí só para a gente comparar. Aqui, onde estão os lagos do Ibirapuera, formados pelo Sapateiro e pelo Caaguaçu. Aqui o Rio Pinheiros antes de ser retificado. Aqui o Rio Tietê ainda com todas as suas curvas. 17 quilômetros maior do que é hoje, entre a represa... exatamente, ele chegou à metade. Entre a represa da Penha ali, né? E a ponte de Osasco... ele tinha 34 quilômetros, hoje tem 17. Exatamente metade ele perdeu nessa retificação. Aqui onde é a Guarapiranga, nesse caso o rio Guarapiranga. Aqui onde é a Billings, né? Que é o braço Rio Grande, né? Do Pinheiros, que na verdade era chamado desde aqui pelos povos originários como Jurubatuba, né? Ainda tem a estação Jurubatuba e o canal de Jurubatuba, lugar de muitos jirivás, né? E é isso, assim, basicamente é isso. Aqui seria o Pacaembu e aqui seria o Saracura e depois o Anhangabaú. E é nesse ponto que se encontra o Parque Augusta. Na verdade, eu trouxe, eu acho que uma mais detalhadazinha. Voltei, deixei para frente. Aqui e aqui. Esse aí é o Iquiririm, a gente já vai falar dele. A Andréia e a Lu também tiveram lá desde o início. Lá está o Parque Augusta, ó. Doido, né? Quem que acha que não é valioso esse espaço aí verde na cidade? Né? Praça da República, nós estamos bem aqui do ladinho, né? E o Parque Augusta lá. Tá? Esse aqui é o Cemitério da Consolação. Algumas coisas assim. Bom, aí é o Parque Augusta, do jeito que as pessoas... Algumas conseguem ver, né? Outras nem isso conseguem ver, mas a gente vê assim. Ih, sumiu. Tá aqui. Carregou. Essa aqui, ó, como vocês podem ver, tem um braço... Não está muito bem encaixado, tá? O desenho dos rios com o Google... Não foi muito fácil de fazer isso, não. Mas ele está descendo mais ou menos por aqui mesmo. Esse aqui é o braço Augusta do Anhangabaú, né? Ou do Saracura. Esse aqui é aquele... Aqui é o Saracura Grande, chamado braço Saracura Grande. Esse aqui é o braço chamado Saracura Pequeno. Aquele videozinho foi gravado nessa nascente aqui do Grotão que atravessa o Bexiga. Aí... Os dois juntos. Aqui é o Bexiga, o Japurá, né? E aí descem e quando chega aqui mais ou menos na Praça da Bandeira, encontra o braço Itororó, ou também chamado de Anhangabaú por alguns, e segue como Anhangabaú pelo Vale do Anhangabaú. Esse aqui é o Moringuinho, que hoje atravessa, ele liga dois rios e tal, é uma ligação meio maluca e tal. Mas é meio assim, simplificado novamente, né, gente? Quem anda por lá e vê as nascentes e vê por onde brota a água, sabe que tem outros, né? Isso aí é uma simplificação, lógico. Mas o Daniel pediu para mim falar um pouquinho. Tudo isso aí não vai interessar hoje, gente. Eu trouxe uma apresentação, só botei o slide do Parque Augusta aí no meio. Falar um pouquinho sobre esse lugar, que é o Iquiririm, em que desde
tudo estava meio acontecendo naquele tempo também. Aquilo já era março de 2014, na verdade. 2014, né? Primeiro mutirão. Na verdade, a gente tem ligação com isso, com esse espaço desde 2010, novembro de 2010, quando a gente encontrou as nascentes que ficam atrás desse muro. Esse muro é o muro da USP, da cidade universitária, e esse é um terreno no alto da Vila Indiana, em que, na primeira expedição Rios e Ruas, digamos assim, eu e o Bueno encontramos as nascentes de um rio, de um braço que não tinha nome, e a rua ali chama Rua Iquiririm. E como esse nome remete à água silenciosa, a gente já botou o nome no rio de Rio Iquiririm, e virou braço Iquiririm do Pirajussara Mirim, que é do Pirajussara, um afluente do Pirajussara. Então aqui, como costuma dizer o Bueno, este é o Bueno, que não pôde vir hoje, mandou um abraço para vocês, eu trouxe ele em foto, tá? Ele tá vendo aí? Então pronto, Bueno, um abraço para você aí, o pessoal recebeu seu abraço aqui. Como ele costuma dizer, é ele 7 anos mais magro, né? Aqui, porque tem 7 anos, né, que a gente começou essa história. Esse é o dia do nascimento de Rios e Ruas, e o lugar do nascimento de Rios e Ruas. Não é só a nascente do Iquiririm, é a nascente do Rios e Ruas também. E aí tem uma história longa que a gente podia contar aqui sobre isso, mas hoje não é o caso. A gente vai tocar para diante para falar exatamente como a gente se relaciona com esse espaço. Aqui. Ali o primeiro é Praça da Nascente, tá? O pessoal trabalhando no lago. Os outros são do Iquiririm. Essa aqui é desse dia do primeiro mutirão, que a gente chamou todo mundo. Aí o pessoal, foi o Dani, foi a Mariana, foi mais gente, né? Foi mais gente que também estava ligada na questão do Parque Augusta. Foi o pessoal do Ocupe Abrace também, e abraçou também. Isso aqui é aquele terreno que a gente estava vendo lá atrás, era um charco simplesmente, assim. Era um lugar abandonado, ele é mais alto que a rua, porque ele é cheio de... Foi um monte de caçambas que foram jogadas lá de entulho e tal, era um lugar completamente abandonado. Então, quando a gente resolveu, não, vamos recuperar esse lugar, a primeira reação do entorno foi, vocês estão louco, assim, os moradores, né? Isso aí tem que cimentar tudo, tem que tirar tudo daí, tirar essa terra suja, contaminada, que a gente também achou que era uma coisa a ser feita naquele momento, e, sei lá, cimentar, né? Fazer um playground, alguma coisa assim, botar um poste de luz e tudo bem, né? Mas essas pessoas não achavam isso. Elas achavam, não, a gente quer vir aqui e ver o que dá para fazer. E o que dá para fazer nesses anos todos, agora já dá para a gente falar, ouvir a água, ouvir o lugar, ouvir os moradores, ter paciência e não ter pressa. A natureza nunca tem pressa de fazer nada. Na verdade, talvez ela até tenha pressa, mas a pressa dela é diferente, leva alguns milhões de anos. A nossa pressa é que é meio louca, porque esquece isso, que a natureza está trabalhando o tempo todo, o rio está trabalhando o tempo todo, as plantas estão trabalhando o tempo todo. Um exemplo disso é que a gente queria tirar essa terra, está contaminada, gente. Essa terra aí, então os caras jogaram caçamba, deve ter um monte de lata de querosene. A gente tirou 3 sofás de lá, né? Uns 5 vasos sanitários quebrados. Tem umas coisas que são assim muito recorrentes em entulho, né? Vaso sanitário, sofá. Então a gente tirou 3 sofás, uns 5 vasos sanitários, e aí começou a tirar a moto, né? Primeiro tirou uma roda, depois tirou um tanque de gasolina, aí tirou mais o banco. Aí a gente começou a ficar preocupado quando achou uma viseira de capacete. Falou, putz, nós vamos tirar o motoqueiro daí. Até hoje ele não apareceu. Não sei se ele está lá. Mas se ele estiver lá, ele já está cumprindo a função dele
Pelo seguinte, a gente resolveu não, veio uma pessoa e a gente chamou amigos, aí o Guilherme Castanha, que trabalha com água também, um mago dessa história, aí veio o mesmo Sacha Hart, que ajudou a gente lá na Praça da Nascente com a cacimba, num primeiro momento, né? E também as corujas também e tal. E o Sacha chegou e falou assim, mas você vai tirar essa terra contaminada daí? Não, a gente está pensando, vamos tirar essa terra contaminada, trazer uma terra boa, plantar tudo de novo, tal, pá. Ele falou, mas você vai levar para onde? Aí estava vocês nem se a ideia estava lá nesse dia, estava o Fefa, um olhou para o outro e falou, nós vamos levar para onde? Ele falou, cara, deixa ela aí. O que está acontecendo aí é o que tem que acontecer. Vocês estão botando a água para circular, vocês estão plantando os vegetais, os animais, você está fazendo a remediação desse lugar. Eu falei, pô, mas quanto tempo vai levar isso? Ele falou, tá com pressa? Cimenta. Aí está resolvido. Porque você vai tirar dali e vai ter que levar para outro lugar. A terra contaminada. Ninguém vai tratar ela. Você vai ter que pagar uma grana danada para colocar num lugar, ou então alguém vai descartar essa terra ilegalmente em algum lugar. Ou para incinerar, ou etc. Pô, não, legal, então deixa aí. Já descobrimos o que temos que fazer. Ele falou, não, já melhorou muito. E está melhorando todo dia, só ninguém mais jogar nada aí dentro e nunca mais jogaram. Os moradores hoje, eles têm orgulho do lugar, eles dão entrevista, na televisão fala que mora do lado da nascente do Iquiririm e que protege o lugar e tal. Como disse a Deia, não sem embate. Não embates, nós não tivemos grandes embates, né? Por exemplo, não temos um problema do tamanho que vocês têm lá agora com a construtora, ou muito menos comparado ao problema do Parque Augusta, que desde o início nasceu no embate, né? Aqui não, aqui a gente pode ocupar com cuidado, com tempo. E isso aqui, eu falei para vocês, isso aqui as crianças resolveram que iam fazer um riozinho, porque o lugar era todo encharcado tal, então vamos cavar tal, vai começar a drenar, e a gente foi ajudando. Com o tempo virou um rio, um riachinho e um lago. Tudo isso é um espaço de, 50 metros, nem isso talvez, 50 metros de distância entre o lugar que a água sai do muro até o lugar que ela entra de novo no bueiro. Porque aí ela entra, de novo não, entra pela primeira vez no bueiro, e depois daí o rio é engolido pela cidade e você só vai ver ele lá no Instituto Butantan, quilômetros depois, já chegando na foz. Ele passa só por baixo de ruas, etc. Mas a nascente está do lado de dentro do muro, na Universidade de São Paulo. Então a gente conseguiu o nosso maior parceiro de todos os institucionais que a gente podia conseguir. A USP. Como é que ela faz? Ela finge que a gente não existe. A gente pula o muro, não passa pela portaria, pula o muro e cuida da nascente dentro da cidade universitária. E eu não estou brincando, porque não é fácil eles fingirem que a gente não existe. Estou agradecendo de publicamente aqui, eles fazerem isso, porque a gente sabe o que aconteceria se a gente tivesse que movimentar aquele mastodonte congelado e velho, que é a burocracia, tanto acadêmica, né, no caso a reitoria e tal, e da prefeitura, que é realmente quem cuida dessa parte mais infraestrutural e tal. Então já passamos por alguns reitores, alguns prefeitos, alguns superintendentes, e todos eles foram grandes parceiros, os maiores que a gente teve até agora. Também tivemos a parceria da Sabesp. A Sabesp, vocês sabem que um dia... Mas a Sabesp, eu não sei se ela sabe que é a nossa parceira, né? Ela, de alguma forma, eu acho que ela sabe. Porque, assim, o que acontece? Um dia vazou uma ligação clandestina de esgoto dentro do terreno. Não é que vazou, a gente arrebentou mesmo. O que acontece é que as crianças foram lá mexer com enxada, tal, não sei o que, a gente
bateu num cano que já estava quase podre, que é um senhor português ali, que ele... Várias dessas casas são repúblicas. As pessoas fazem pequenos apartamentinhos para os alunos da USP morarem e tal, ganham dinheiro com isso. Alugam, né? E aí ele fez a ligação de esgoto de uma dessas casas, ou desses apartamentos, passando pelo terreno, Só que os loucos tinham feito um lago com peixe, com planta, estavam plantando árvore e tal, no terreno onde ele simplesmente era um terreno de dispensar lixo, que ele passou um cano. E aí a gente arrebentou o cano. Foi um terror, gente. Mas aprendemos bastante também. Porque enquanto você não põe a mão na merda, você não entende como é que funciona. Não estou brincando. Estou brincando. Quem quer mexer com o Rio e São Paulo, tem que pôr a mão na merda. E olhar aquilo e falar, isso não é ruim. Isso aí é recurso, isso aí é matéria orgânica, isso aí é energia, isso aí é... Enquanto a gente não fizer isso, não vamos resolver o problema de esgoto. Enquanto achar que é sujeira, não vai resolver. Então tem que olhar de outro jeito. A gente teve que... Bom, falam lá, que nem uns loucos, cavando uma... Como é que se diz? Uma cisterna é sacanagem chamando. É uma fossa. Uma fossa de emergência para ai, tá indo tudo pro lago, que cheiro horrível, os vizinhos vão matar a gente, e pedindo socorro no grupo do Facebook. Gente, olha as fotos, olha como a gente tá, olha que horror e tal. No dia seguinte, voltamos lá para saber o que podia fazer de novo, cheio de inchada, cheio de boa vontade e tal. Isso tudo no meio da semana. Ninguém parando de trabalhar, de ir para o trabalho e tal, para ir para lá. A gente chega lá e tinha um cara olhando tudo e tal. Aí a gente viu que ele estava olhando, estava com mais 2 caras e tal. Olhou, era o carro da Sabesp. Aí eu falei, pô, o que foi? Era o Mário. Eu não sei se vocês sabem, a Sabesp não existe. A prefeitura não existe. A cidade universitária não existe. Elas são subjetividades. O que existe são pessoas. E o Mário é uma pessoa. Por acaso, trabalhar na Sabesp, superintendente, mas ele olhou, eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, cara, eu vi lá no grupo e trouxe uma equipe que estava lá parada para ver se a gente pode ajudar. No meio da crise hídrica, a Sabesp não investia 1 centavo em saneamento. Eles fizeram 2 PVs, colheram o esgoto, fizeram 2 PVs e jogaram na rede. Em 2 dias. Obrigado, Mário. Com o que tinha no pátio. Com um caminhão de pedra, com umas... tem um negócio quebrado lá. E assim, eles chegam e acham que a gente vai atirar pedra. Então todos chegam assim, ó. Nem sai do carro e tal. E quando eles chegam no lugar e você fala, porra, vocês chegaram, que legal. Os caras ficam malucos. Eles trabalham até fora do expediente. Eles começam a achar que faz sentido o que eles fazem. Cava mais rápido, faz melhor, põe do bolso. Gente da Sabesp. Mas é assim que funciona. É assim que funciona na USP. Chegou um engenheiro um dia lá, da Sabesp também, e aí o cara chegou com ele, vem conhecer, vem ver o que os meninos estão fazendo, vem ver que legal e tal, não sei o quê. Eles chegaram lá, eles são loucos para ajudar a gente. Eles pedem todo dia, o que é que vocês precisam? Todo dia eles pedem. Porque eles precisam de contato com a comunidade. Eles só tomam porrada. Imagina, a Sabesp, no meio dessa merda toda que está acontecendo. Eles querem ter um canal de comunicação. Aí, tal. Aí chegou lá com o cara também bravo, no carro, também era a primeira vez que ele chegou. E nesse dia estava você, seu pai, estava a Beth Lima, que era da USP na época. A gente só faz reunião no mato e na lama.
Não adianta chamar a gente em nenhum escritório. A gente fala assim, você tem que vir no nosso. Aí eles vão tudo para lá. Aí, porque senão não entende. Não adianta. Você ficar mostrando slide dentro do escritório, lá, o cara não vai entender. Como disse a Lu, tem que sentir, tem que saber, tem que ter contato, tem que se reconectar. Não adianta, o cara não vai conseguir. Ele pode ser um cara mais bem intencionado do mundo. Ele vai perguntar quanto custa, quanto mede, quantos litros de esgoto são jogados por dia. Não faz nenhum sentido isso. Nenhum. Não faz sentido, gente. Isso aí faz... É uma coisa que a gente compra. Quantos milhões? Quantos metros quadrados? A gente compra. Isso não faz sentido nenhum. Se chega lá, faz. Aí você sabe quantos metros quadrados tem, quantos milhões vale. Aí sim. Aí o cara chegou lá e falou assim, porra... Ele ficou primeiro quieto lá no carro. Aí ele viu que todo mundo só ria, né? Uma mulher bonita dessa conversando com todo mundo. Tal. Ele falou, eu vou chegar lá perto, todo mundo está só rindo, né? Aí ele foi chegando devagar. Subiu a escada, passou um matinho. Aí ele começou a olhar o lago, começou a olhar o rio. Ele falou, nossa, o que vocês fizeram aqui? O que vocês fizeram aqui? Aí a gente foi andando com ele, viu que a gente abriu um buraco no muro da USP, a água passava por ali. Aí ele falou assim, nossa, que legal, quem fez o projeto? Vai explicar para ele que foi o rio. Porque se está dando certo, foi o rio. Se está dando errado, foi a gente. E vamos escutar, porque ele vai explicar para... Ele não fica bravo. Ele só fala para a gente, não é assim. Experimenta desse outro jeito. Para terminar, obrigado por levantar a mão para mim, senão eu ia aqui mais à noite encher o saco de todo mundo. Esse lado de dentro que a gente está trabalhando, quando a gente chegou lá, só para vocês terem uma ideia, porque às vezes a gente tem uma ideia de uma das enormidades paralisantes da mente. Alguém disse isso e eu fico o tempo todo falando. A gente tem que diminuir tudo, senão a gente fica paralisado. Não. O que é empoderar? É você poder fazer alguma coisa. Quando alguém pergunta, como é que você abre uma nascente? Fala assim, ó, pega uma pá. Pô, o cara já está empoderado. Ele pode pegar uma pá. Chama um amigo. Porra, eu tenho um amigo. Tem criança que você conhece? Tenho. Leva para elas irem brincar. Leva uma comida. Abre a nascente. Puta, você não sabe. Eu já falei isso para engenheiro da prefeitura. E eles sorriem. Eles falam, puta, se puder fazer assim, vou fazer. Porque a burocracia leva 2 anos para ele falar para alguém que ele quer abrir uma nascente. Aí, esse lugar do lado de dentro, quando a gente chegou, era um barranco que só caía o tempo todo. Isso que vocês estão vendo, a gente está fazendo um poço de sedimentação para a água chegar, os sedimentos, porque o pessoal jogava lixo lá em cima. Tem um monte de gente bem intencionada que dá comida para os cachorros selvagens da USP. Vocês sabem que na USP tem cachorro selvagem? Então, eram domésticos, mas já tem várias gerações que eles estão lá no mato, tal, fugiram, de pessoas que largam lá e eles viraram selvagens. O pessoal não vai lá, esse é também um motivo que está preservado. Não vai lá porque tem medo dos cachorros. Então eles não vão lá. Aí, nesse lugar, aí a gente viu aquilo e falou assim, cara, aqui acho que a gente não vai ter jeito. Aqui a gente vai ter que ter alguém que conheça, vai ter que ter uma ferramenta, vai ter que ter um tratorzinho para estabilizar isso tudo tal, para poder proteger a nascente. Boa notícia, 3 anos trabalhando lá, ideia, e derrubando bananeira, e olhando por onde a água passava, e indo lá a cada 2 ou 3 semanas, às vezes 1 mês de diferença, o terreno está estabilizado. Só precisamos de tempo e escuta para fazer aquilo. E eu fui lá, eu que acho que entendo um pouco, olhei e falei, puta, isso aqui não, isso aqui a USP vai ter que vir ajudar. Vai ter que fazer uns muros, vai ter que fazer não sei o quê. Não, está estabilizado. Está ecologicamente funcionando lá como a gente, para proteger a nascente. Passar a bola para as pessoas. Você falou da coisa da auto-organização e tal, mas... Obrigado.